Fala rapaziada, esse é o primeiro vídeo do canal Tic Taca, focado em fazer os pós-jogos do São Paulo e pós-jogos da Champions League. E vamos estrear esse canal do pior jeito possível, porque mais uma vez o São Paulo perdeu. São 6 jogos sem vencer, 6 rodadas, aliás, sem vencer. E a impressão que eu tive é que o São Paulo teve o mesmo problema que ele estava tendo antes da Copa. Ou seja, essa pausa para a Copa não serviu para corrigir os erros. Só serviu para trazer de volta o Arboleda, que cagou no São Paulo. Só serviu para jogador medíocre pedir salário de 3 milhões de reais na renovação de contrato. Então, vamos lá. Eu separei por pontos aqui. Vou falar em 3 tópicos. Primeiro, a escalação, o primeiro tempo e depois o segundo tempo. E depois minha visão geral, claro. O São Paulo, ele veio com Rafael no gol, o goleiro nota 6, que já diria o Barulão, né? Lucas Ramon, Arboleda, Tolói, Wendel. E aí veio a minha surpresa, porque o que a gente via antes da Copa era o quê? Um meio de campo com Danielzinho e Bobadilha, o Luciano como um 10, Ferreirinha e Arthur nas pontas e Caleri de centroavante. Só que todo mundo sabe que o Luciano não é um camisa 10, não de função, eu falo, né? Ele tem a camisa 10, mas ele não é um camisa 10 de função. Então, acabava virando um 4-2-4, onde o meio-campo do São Paulo ficava muito frágil, com 2 pessoas só. E isso abria precedentes para contra-ataques e etc, né? E aí me surpreendeu que o Dorival veio com 3 meio-campistas, Bobadilha, Pablo Maia e Marcos Antônio. E lá pra frente, minha outra surpresa, Arthur, Caleri e Luciano. Aqui no meu aplicativo de estatística, dá o Caleri como um ponto esquerda, dá o Luciano como um ponto esquerda. Mas a gente sabe que o Luciano não tem características de ponta. Ele é um regular segundo atacante, mas ele não tem características de ponta, como velocidade e, sei lá, todas as características de um ponta o Luciano não tem. Então eu fiquei intrigado de como ia funcionar essa escalação, né? Essa escalação. E aí, ao decorrer do jogo, eu vi o que eu já imaginava mesmo, que era o quê? O Luciano e o Caleri se invertendo a todo momento. A todo momento.
porque nenhum dos dois é ponta. E o único ponta que é esquerda que a gente tem, assim, vamos se dizer, mais ou menos, bem para menos, é o Ferreirinha. E como já diz o Barolão de novo, hoje o Ferreirinha jogou o caramelo do 10º andar. Então vamos lá, no primeiro tempo. No primeiro tempo, São Paulo não jogou, não começou o jogo com uma marcação tão alta. Eles ficaram mais para trás. E de cara já deu para ver que essas mudanças no meio-campo resolveram o problema de início. O Atlético Mineiro, ele não conseguia passar do meio de campo. E quando conseguia, eles não passavam da linha de defesa. Tanto é que no primeiro tempo eles tiveram um chute ao gol, que não foi uma finalização, que não foi uma finalização no alvo, né? E o jogo tava meio morninho, tal, coisa, até uma falta aos 18 minutos, onde o Arthur cobra uma falta e marca o primeiro gol. E o São Paulo, ele tinha começado numa correria, assim, num ímpeto, sabe? Que eu falei, pô, mudou. Aí o jogo esfriou. Com esse gol, o São Paulo volta aquele ímpeto de novo. Correr, 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 correr. Mas é como meu avô já dizia. Não adianta dar 2 voltas ao mundo correndo e correr errado. E é isso que o São Paulo estava fazendo. E aos 22 minutos vem uma notícia que nós São Paulinos estamos acostumadíssimos a ver. Tolói sente uma lesão e tem que ser substituído aos 22 minutos do primeiro tempo. É mais uma lesão. O DM já tá cheio. Sinceramente, eu não lembro de 3 jogos seguidos que o São Paulo fez que alguém não se lesionou. É claro que isso tem a ver também com a troca de comissão técnica, né? A troca de preparador físico, que só esse ano já é o 3º, né? Porque mandaram o Crespo embora com a comissão dele, veio o Roger Machado com a comissão dele. Mandaram o Roger Machado embora, veio o Dorival com a comissão dele. E realmente tem estudos que mostram que com a troca de preparador físico, os jogadores tendem a se lesionar, principalmente lesões musculares, né? Para encerrar esse tópico do primeiro tempo, eu queria dar um foco pro Wendel e pro Marcos Antônio. Eles fizeram... O Wendel, ele fez um primeiro tempo defensivamente e ofensivamente perfeito, tá? O Marcos Antônio muitas vezes entrando por dentro ou pela lateral, jogou muito bem também o primeiro tempo. Vou deixar bem claro, o primeiro tempo. E uma coisa que me chamou muita atenção. Aos 33 minutos de jogo, o Calera, ele tá com a bola
um pouco para frente do meio de campo, no campo de ataque. E ele perde a bola e ele simplesmente levanta os braços, reclama e desiste da jogada. Desiste da jogada. Mas mais pra frente eu vou falar do Caleri. Segundo tempo. Segundo tempo começou. E a verdade é que aconteceu o que estava acontecendo nos outros jogos. O São Paulo não veio pro segundo tempo. O São Paulo basicamente ficou no vestiário. Aos 38 segundos, o Atlético empata o jogo. E o Atlético volta com uma marcação muito agressiva, muito para frente, muito para cima, marcando em cima. E aos 5 minutos e pouquinho, o Atlético Mineiro empata com o outro gol do Leozinho. O Leozinho fez os dois. Numa bola que bate no Lucas Ramon, volta, enfim. O Lucas Ramon não teve culpa, mas toda a marcação do São Paulo ali, desde o começo da jogada do escanteio ali até o gol, é inacreditável. É inacreditável. Ao meu ver, o Dorival, com 10 minutos de jogo, já teria que ter mudado o time. Tá ligado? Porque é o seguinte, em 6 minutos você tomar 2 gols, significa que alguma coisa deu muito errado, né? E o São Paulo teve um grande problema no ataque. Que foi o quê? O sumiço do Caleri e do Luciano. Simplesmente os dois sumiram de jogo. Deixando o único mecanismo de ataque do São Paulo sendo o Arthur pela direita e às vezes o Marcos Antônio se infiltrando no meio ali, pelo meio ali. Mas sem nenhuma efetividade. E aí, aos 18 minutos, sai o Pablo Maia para a entrada do Ferreirinha e sai o Caleri para a entrada do André Silva. Com isso, o Luciano recuou para ser um 10. O André Silva ficou no lugar do Caleri como 9. E o Ferreirinha foi como ponto esquerdo. E aí a gente volta no que estava acontecendo no passado, antes da Copa. O famoso 4-2-4. Que na verdade nem foi tanto assim, porque o Luciano, ele ficou mais recuado, tentando articular jogadas e tal, mas ele não é esse tipo de jogador. Ele não é esse tipo de jogador. Ele é o segundo atacante. Entendeu? E então, né? Agora eu vou falar do Caleri. O Caleri, ele quer renovar o contrato. Além de luvas, além de bônus para fazer gol, que na moral, um camisa 9 pedir bônus para fazer gol. O camisa 9
só tem a responsabilidade, a única responsabilidade do camisa 9 é fazer gol, mano. Você é o centroavante, tá ligado? Você quer bônus por isso? Por você fazer o óbvio? E além disso, ele tá pedindo 2.600.000, algo por aí, entre 2.500.000 e 3 milhões por mês, para fazer o que ele fez hoje. Para mim, o Caleri já deu. É impossível, se o São Paulo fazer essa contratação, fazer essa renovação, é uma renovação muito burra, é muito dinheiro. O São Paulo já tá com transfer ban, não tem dinheiro. Se o Caleri tivesse no auge, ele ainda não valeria isso. Mas ele sequer toca na bola no jogo direito. Então, é um absurdo isso. Ou ele quer ir embora. Pra mim, a cabeça do Caleri tá assim. Eu vou jogar esse preço absurdo. Se eles pagarem, ok. Se eles não pagarem, eu quero ir embora. Já era. E ele vai embora. E deixa ele ir embora. Assim como tinha que ter feito com a Arboleda. Só que aparentemente ninguém quis, né? E por isso ele foi reintegrado, tal. Igual tá acontecendo com o Cedric, que já deu aval para procurar outros clubes, mas ninguém quer também. E aí começa o desespero do São Paulo. De insistir no erro, de ficar cruzando bola à torta e à direita, sem efetividade nenhuma. Cruza a bola, o Arthur cruza a bola do lado direito, vai lá pro lado esquerdo, o Feirinha pega, cruza de novo, e fica nesse cruza-cruza aí e não acontece nada. Fica nesse desespero, esse chuveirinho na área que não acontece nada. Aí, aos 20 minutos, sai o Bobadilha e o Lucas Ramon. Para entrar o Vitor Sá e o Danielzinho. O Danielzinho, o quê? Mais para ser um pilarzinho defensivo, né? Porque ele é um volante bom defensivamente. E para ser um articulador. E o Vitor Sá para estreia dele, né? Mas infelizmente não deu nem para ele mostrar para que ele veio, porque ele entrou no momento caótico do São Paulo. Aí, aos 41 do segundo tempo, com o São Paulo perdendo, vai lá o Luciano e me tenta um gol de bicicleta. Luciano, eu acho que ele acha que ele é o Ibrahimovic, tá ligado? Tô achando que ele acha que é isso. Não é possível. Faz o simples, pô. Mas não, ele tentou gol de bicicleta. As alterações do Dorival não surtiram efeito. Muito pelo contrário, só pioraram o São Paulo. O São Paulo toma uma virada vergonhosa. Não que o Atlético Paranaense não seja um time bom, apesar de ter subido da segunda divisão esse ano, o time vem mostrando um ímpeto e uma garra gostosa de se ver, sabe? Porém, o jeito que foi o segundo tempo cai totalmente nas costas de São Paulo.
O Rafael não defende uma bola. Nossos atacantes, porque assim, sai o Caleri para entrar o André Silva, é trocar 6 por meia dúzia. Porque o André Silva não é... Primeiro que ele não é um 9 também, eles... É mais como o Luciano, assim, eu enxergo ele, né? E aí, nossos atacantes não dão resposta. O único que batalha é o Arthur. Realmente, de raça, assim, não dá pra falar muito. Porém, ele erra muito o que ele faz. A hora que ele fez o gol de falta, né, eu não acreditei. Eu falei, quê? E aí falou na transmissão, onde eu tava assistindo a GETV, que o São Paulo não fazia um gol de falta desde o Wellington Rato na Sul-Americana, cara. Um time onde a gente tinha o Rogério Ceni, que saía uma falta, a gente já sabia que era gol. A gente já sabia que era gol. Então é isso. O São Paulo ficou no vestiário no segundo tempo. E aí a câmera da transmissão é cruel, né? E vai e foca no Rafinha, nosso novo diretor esportivo, que até esses dias atrás estava na Globo, né? Comentando a Copa do Mundo, em vez de estar analisando contratação, né? Então, assim, esse ano é buscar os 45 pontos. Tá? A gente já tem 25, falta 20. Eu não vejo o São Paulo melhorando esse ano. Eu não vejo o São Paulo conseguindo uma vaga para Libertadores ou para pré-Libertadores. E talvez não consiga vaga nem para Sul-Americana. Essa é a verdade. Tá? Não sei se vai lutar para não cair, assim, sabe? Mas é um time que precisa de muita coisa para ser um time médio hoje em dia. É isso. Com essa derrota amarga, eu encerro o primeiro vídeo aqui do canal. O canal vai ser focado nos pós-jogos do São Paulo e pós-jogos da Champions League. Então eu peço que você se inscreva no canal, deixe um gostei, um comentário. E é isso. Não tem muito mais o que falar. É nóis, um abraço, fechou.